caros estudantes, tudo bem com vocês? Bem, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra Inti e vou acompanhar vocês nessa aula de número 18, que é sobre unidades de medida de massa. Na aula anterior, nós trabalhamos com outra unidade de medida, que foi a unidade de medida de área, né? Nós vimos a área do retângulo, a área do triângulo, né? Nós observamos que quando nós estamos falando de área, nós elevamos a unidade de medida ao quadrado, comparamos algumas ideias em relação ao perímetro, né? Então nós fizemos essas observações aí na aula anterior. Bem, nessa aula de hoje, o nosso objetivo já vai ser em compreender, utilizar e calcular medidas de massa, relacionando as unidades de medidas mais usuais na resolução de problemas, ok? O que você vai precisar aí para a aula de hoje? Caderno quadriculado ou folha para anotação, caneta, lápis, borracha, lápis de cor e régua. Então registra aí bem bonitinho no seu caderno a data de hoje, aula 18, unidades de medida de massa. Vou dar um tempinho aí para você se organizar com o seu material e fazer esse registro. E aí, separou, organizou seu material, fez o registro bonitinho da aula de hoje? Então vamos lá. Bem, nós vamos observar hoje, né, a unidade de medida de massa. Veja como são comercializados aí alguns dos produtos utilizados no nosso dia a dia. Por exemplo, feijão. Como que a gente encontra a venda do feijão aí nos supermercados? Como quilograma. O arroz também em quilograma. Carne em quilograma. Agora o macarrão a gente encontra aí o pacote medido em gramas. Agora quando a gente fala em frutas, nós também podemos observar aí em quilogramas. Fubá também em quilogramas. Essas são algumas das unidades de medida de massa usuais no nosso dia a dia. Então na tabela anterior, o que a gente pode perceber? Que o quilograma, né, representado por essa simbologia kg, e o grama, representado pelo g, são unidades de medida de massa mais utilizados no nosso dia a dia. Mas há outras unidades de medida de massa, entre elas o miligrama, que é, por exemplo, muito utilizada na indústria farmacêutica, né? Porque quando a gente vai fazer a dosagem, quando a gente vai manipular um medicamento, a dosagem que eles utilizam lá é de miligrama, ok? Só salientando que quando a gente fala em grama, a gente não fala a grama, e sim o grama, tá? Porque quando a gente fala a grama, a gente está se referindo à grama verde, né, que tem no nosso quintal. Agora, quando a gente fala em unidade de massa, a gente fala o grama, certo? Então vamos lá. Para nossa primeira atividade. Com base nas informações daquela tabelinha lá, marque com X a unidade de massa mais adequada para expressar a massa de um pacote de feijão. Será que eu utilizo quilograma, miligrama ou grama? De um celular, a massa de um celular, será que eu utilizo quilograma, miligrama ou grama? E de um comprimido, quilograma, miligrama ou grama? Vou dar um tempinho aí para você copiar essa atividade e fazer o registro da sua resposta. A gente já volta para conferir.
E aí, estudante, assinalou lá as alternativas? Então vamos lá. Um pacote de feijão, como é que a gente encontra a venda desse produto? Em quilogramas. Às vezes nós não compramos 1 quilo, a gente compra meio quilo, mas a referência da unidade de medida do pacote de feijão é em quilograma. De um celular, bem, antigamente o celular a gente podia até usar a medida aí de quilograma, mas hoje os celulares estão cada vez mais modernos e cada vez mais leves, né? Então a gente usa como unidade de medida grama. Agora, de um comprimido, quilograma, miligrama ou grama? Bem, comprimido, ele tem uma massa relativamente pequena. Então, aqui nós vamos utilizar a unidade de medida miligrama, ok? Então, vamos lá para a nossa segunda atividade. Complete as afirmações com a unidade de massa mais adequada, utilizando os símbolos miligrama, quilograma ou grama. Então, eu vou dar um tempinho aí para você fazer o registro e assinalar quais unidades de medidas cabem aqui em cada um desses quadrados, dessas imagens ali. E aí, fez o registro lá da atividade? Conseguiu colocar suas respostas? Vamos conferir? Bem, na letra A, um sachê de ervilha tem 500 miligramas, 500 quilogramas ou 500 gramas? Então vamos lá, 500 gramas, certo? Porque quilograma é muita coisa, né? Miligrama é uma unidade de medida muito pequena. Então o ideal aqui para um sachê de ervilha tem é 500 gramas. Agora o valor de ouro para venda. Bem, o ouro também é uma unidade de medida pequena. Então como é que a gente vai registrar? Como grama.
tá? Então, 1 grama de ouro para venda. Então, se você for observar, aí tem alguns ourives, né, que coloca, nós compramos ouro, coloca o valor da grama da grama do ouro, certo? Agora, a alternativa C, 1 pacote de arroz. Será que o arroz ele é vendido em miligramas? Ou vendido em grama? Ou quilograma? O pacote de arroz, quando a gente vai fazer a compra no mercado, a gente encontra ele por quilogramas. 1 saco de feijão de 60 quilogramas também, porque é uma unidade de medida grande, ainda mais quando está se referindo a saco e não mais a pacote. Porque a gente está utilizando a nomenclatura saco porque já é uma quantidade bem maior, né, do que o próprio pacote. E na letra E, um comprimido tem 5 quilogramas, gramas ou miligramas? Nesse caso, o comprimido é de uma medida bem pequena, né? Então, seria de 5 miligramas. Conferiu lá? Confere, corrige se você não acertou. E vamos para nossa continuidade da aula. Curiosidade. Bem, é importante a gente salientar a diferença entre massa e peso. Há uma grande diferença aí, ó. A massa de um corpo, ela é constante. O que significa ela ser constante? Ela não se altera. Isso quer dizer que ela sempre é a mesma em qualquer lugar da Terra ou fora da Terra. Então, se a gente for viajar para Marte, a nossa massa é a mesma, ok? Portanto, a massa não depende do local em que o corpo se encontra. Podemos, então, dizer que massa é a quantidade de matéria que um corpo contém, ok? Agora, em relação ao peso, olha a diferença. Entretanto, o peso de um corpo varia de local para local, pois o peso é a força com que o corpo é atraído em direção à Terra, à Lua e etc. Portanto, o peso depende do local onde o corpo se encontra, pois há uma força de gravidade que atua. Então, quando a gente vai lá na farmácia e a gente fala, eu estou pesando tantos quilos, na verdade, o correto seria dizer a minha massa é de tantos quilos e não o meu peso, porque o peso ele tem uma força de gravidade atuando, a massa não, ok? Então, a gente usa cotidianamente a nomenclatura peso, mas o correto é massa. Bem, agora vamos para o seguinte questionamento. Quantos gramas cabem em 1 quilograma? Na aula anterior, quando nós estávamos trabalhando com unidade de área, nós fizemos lá os submúltiplos no metro quadrado. Agora nós vamos trabalhar com os submúltiplos do grama, que é a nossa unidade padrão aí quando a gente está falando de unidade de massa. Quais são os submúltiplos do grama? O quilograma, o hectagrama, o decagrama, o decigrama, centigrama e miligrama. Então a pergunta, o questionamento é: quantos gramas cabem em 1 quilograma? Observe lá, ó, 1 quilograma. Se eu for preenchendo até chegar no grama, o que eu vou ter? Ó? 1 quilograma corresponde a 10 hectagramas. 1 quilograma corresponde a 100 decagramas. E 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Ok? Então, 1 quilo corresponde a 1000 gramas. Essa é a correspondência que nós temos nessa primeira tabela. Agora, outro questionamento. Quantos miligramas cabem em 1 grama? Então, eu quero saber quantos miligramas cabem em 1 grama. Tá? Então, novamente, a nossa tabela aqui, ó. Vou preencher aqui o meu grama e vou percorrer até 1 miligrama. Quantos gramas será que tem, ou quantos miligramas cabem em 1 grama? Então, olha lá, ó. 1 grama corresponde a 10 decigramas. 1 grama corresponde a 100 centigramas. E 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Então, quais foram as relações que nós obtivemos aí com essas duas tabelas, ó? Que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas e que 1 grama corresponde a 1000 miligramas, correto? Então, vamos lá dar sequência para nossas atividades. Ó. Atividade 3. Um queijo de 6 quilogramas foi cortado em pedaços iguais. Cada pedaço tem 750 gramas. Quantos pedaços de queijo foram obtidos? Eu vou dar um tempinho aí para você fazer o registro e pensar na sua resposta e a gente já volta para corrigir.
E aí, fez o seu registro lá? Registrou a sua resposta? Vamos conferir? Primeiro, uma informação muito importante que a gente tirou das relações lá da tela anterior, ó, que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas, tá? Então, o que a gente tem lá na nossa situação? Um queijo de 6 quilogramas foi cortado em pedaços iguais, cada pedaço tem a massa de 750 gramas. Nós temos aqui uma situação que nós estamos relacionando quilograma com grama. Então, se você dividiu 6 por 750, aí há um equívoco, porque nós precisamos deixar na mesma unidade de massa. Ou nós transformamos os dois em quilogramas, ou os dois em gramas, certo? O mais fácil aqui é nós transformarmos os 6 quilogramas em gramas. O que nós sabemos? Nós sabemos que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Então, 6 quilogramas, quanto que vai corresponder? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma multiplicação. Então, acompanhem comigo, ó. 6 quilogramas corresponde a quantos gramas? Esse é o nosso questionamento. Nós sabemos que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 6 por 1000. Então, a minha multiplicação vai ser, ó, 6 vezes 1000. Ou seja, os 6 quilogramas multiplicados por 1 gramas. Por quê? Por 1000 gramas, perdão. Porque 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Então, fazendo essa multiplicação, ó, vou armar a minha conta aqui, ó. Então, 1000 vezes 6. Então, vamos lá fazer essa conta. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. E 6 vezes 1, 6. O que isso significa? Que 6 quilogramas correspondem a 6.000 gramas. Agora sim, eu posso fazer a minha divisão. Eu vou dividir esses 6.000 gramas em 750 gramas para descobrir em quantos pedaços foram divididos esse queijo. Então vamos lá, agora que nós transformamos os 6 quilogramas em 6.000 gramas, nós vamos fazer a divisão, porque nós estamos trabalhando com gramas, né, dos 6.000 gramas com 750 gramas. Então vamos fazer a nossa divisão agora, ó, dos 6.000 divididos por 750. Ah, professora, mas por que você está dividindo aí os 6.000 por 750? Porque eu quero saber quantos pedaços de queijo foram obtidos. A gente sabe que eles foram divididos em massas iguais. Então, a gente quer saber quantos pedaços eu vou conseguir dividir aí esse queijo de 6.000 gramas. Tá? Então, fazendo a divisão, os 750, ele cabe no 6? Não cabe, né? Ele cabe no 60? Também não. No 600? Tá quase, né? Mas ainda passa, né? Agora, se eu pensar no 6.000, 750 cabe no 6.000. Mas quantas vezes o 750 cabe no 6.000? Bem, vamos pensar lá. Se eu pensar no 4, vou fazer um rascunho aqui, tá? 750, vou multiplicar por 4 para ver quanto é que dá. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Então, aqui eu tenho, ó, a unidade, dezena e centena. Então, quando eu multipliquei o 4 vezes 5, deu 20. Então, esses 20 eu transformei aqui em centenas, tá? Então, ficou 0, 2 aqui. 4 vezes 7, 28, mais 2, 30. Então, deu 3.000. Opa, deu metade do que tem ali que eu preciso, que é os 6.000. Bem, se ali deu metade quando eu multipliquei por 4, então que número que vai aqui que eu vou multiplicar por 750 vai dar os 6.000? Bem, se eu multiplicar por 8, que é o dobro do 4, aí vai me dar o dobro do resultado, né? O dobro de 3.000, 6.000. Vamos conferir antes, ó. Então, 750 multiplicado
por 8. Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Então, foi aqui para 4 centenas. 8 vezes 7, 56. Mais 4, 60. Então, deu 6.000, ok? Então, 8 vezes 750 dá 6.000 e resta 0, ok? Então, o que que acontece, ó? Eu dividi os 6.000 gramas por 750 gramas. E quantos pedaços de queijo foram obtidos? Olha lá. Foram obtidos 8 pedaços de queijo, certo? Que foi a nossa resposta aqui. Então, confere lá no seu caderno o registro que você fez. Se não deu 8 pedaços de queijo, corrige lá, ok? Nós vamos já na sequência para nossa próxima atividade. Então, olha lá, ó. Já tem aqui, ó, a nossa dica, que 1 quilo é 1.000 gramas. Então, atividade 4. Um pastel é feito com 270 gramas de carne moída. Então, cada pastel eu utilizo 270 gramas de carne moída. É um pastel bem recheado, né? Quantos quilogramas de carne serão necessários para fazer 200 desses pastéis? Bem, então aí, para um pastel eu uso 270 gramas. Agora pensa lá, para 200 pastéis, quantos gramas de carne eu vou precisar comprar para fazer esses 200 pastéis? Vou dar um tempo aí para você fazer o registro desse enunciado, pensar na sua resposta e a gente já volta para corrigir. Então, o estudante registrou lá o enunciado, colocou a sua resposta, vamos conferir? Bem, quantos gramas será de carne que nós vamos precisar para produzir aí esses 200 pastéis? Então, vamos lá. Bem, se eu tenho 270
gramas de carne, ó, 270 gramas de carne para produzir, eu produzo um pastel. Vou abreviar pastel com a letra P aqui. Então, 270 gramas de carne eu produzo um pastel. Então, quantos gramas de carne eu vou utilizar para produzir 200 pastéis? Que operação que eu vou ter que fazer aqui? Bem, eu vou fazer uma multiplicação, né? Então, eu vou multiplicar a quantidade de carne para um pastel, eu vou multiplicar pelos 200 pastéis que eu vou produzir, ok? Então, vamos lá fazer o registro dessa operação. Então, 270 vezes 200. Ok? Vamos lá, acompanhando comigo a operação aqui, ó. Lembrando que eu tenho a unidade, dezena e a centena, tá? Então, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 2, 0. Então, eu multipliquei na minha ordem da unidade. Agora, eu vou para a da dezena. Então, aqui, ó, nesse espaço que vai ficar aqui, eu posso preencher com 0 ou com o símbolo lá da adição, tá? Então, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 2, 0. Pronto, já operei com a minha ordem da dezena. Agora, ó, eu vou para a minha ordem da centena. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Observe que essas 10 dezenas vai virar uma centena. Então, vou colocar aqui esse 1 para adicionar depois na minha ordem das centenas. Então, 2 vezes 2, 4. Mais esse 1, 5. Então, finalizando aqui a minha operação, ó, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 4 mais 0, 4 e 5 mais 0, 5. Então, o que me resultou aqui, ó? 1, 2, 3, ponto. Dividi as minhas classes. Então, me resultou aí 54 mil, vou colocar aqui, ó, 54 mil gramas de carne. Puxa, 54 mil gramas de carne. Quanto que será que isso equivale em quilos? Porque eu não vou chegar lá no açougue, né, e pedir, ó, me vê 54 mil gramas de carne. Vamos fazer esse pedido em quilograma? Bem, se 1 quilograma tem 1000 gramas, então 54 mil gramas, o que eu vou fazer para transformar em quilogramas? Eu vou dividir. Então, vamos lá acompanhar essa divisão. Então, eu tenho 54 mil gramas de carne. Eu quero transformar em quilograma, mas eu sei que 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, tá aqui, ó, 54 mil gramas, estou dividindo por 1000 gramas. Tá? Então, o 1000 cabe no 54 mil quantas vezes? Que número que eu vou multiplicar por 1000 e vai me resultar em 54 mil? Bem, se você pensou aí no 54, tá correto. Ó. 54 vezes 1000 vai me resultar em 54 mil. Resto, 0. Então, se eu for transformar esses 54 mil gramas em quilo, eu vou ter 54 quilogramas de carne, ok? Então, vamos lá, conferindo a nossa resposta. Ó. Serão necessários 54 quilogramas de carne moída, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima atividade, atividade 5. A massa de uma receita leva 83 mil miligramas de um ingrediente. Quantos gramas a receita leva do ingrediente? Então, ele falou em 83 mil miligramas. Quantas gramas representa esses 83 mil miligramas? Se você quiser utilizar aquela tabela para fazer a transformação, fique à vontade. Mas lembre que 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Vou dar um tempo aí para você copiar esse enunciado, registrar a sua resposta e a gente já volta para conferir.
E aí, estudante, registrou lá a sua resposta? Vamos conferir, então? Bem, a massa da receita leva 83.000 miligramas de um determinado ingrediente. Mas quanto que isso representa será em gramas? Vamos fazer a nossa conferência aqui, ó. Vou colocar 83.000 miligramas. Eu quero saber quanto que isso corresponde em gramas. Esse é o nosso questionamento. Então, como é que eu vou fazer para transformar esse miligramas em gramas? Sabendo que 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Bem, basta a gente fazer o quê? Dividir, ó. Eu vou dividir esse 83.000 por 1000. Porque aqui eu estou trabalhando com miligramas. Aqui, se eu dividir por 1000 miligramas, eu vou ter a minha resposta em gramas, tá? Então, quantas vezes o 1000 cabe no 83.000? Se você respondeu lá 83, correto. 83 vezes 1000 vai me resultar em 83.000. Subtraindo, resto 0. Então, o que eu quero dizer com isso? Que 83.000, vou colocar aqui, ó, 83.000 miligramas corresponde a 83 gramas, certo? Então, quanto que eu vou utilizar em gramas desse determinado ingrediente? 83 gramas, correto? Vamos conferir lá a nossa resposta, ó. São 83 gramas do ingrediente. Então, registra lá, corrige se você cometeu algum equívoco e vamos lá para nossas perguntinhas finais, para o nosso quiz. Se 1 quilograma de carne, ó, pensa lá, 1 quilograma de carne custa R$54, o custo de 500 gramas será de R$26, R$28, R$27 ou R$29? Vou dar um tempinho aí, não precisa fazer o registro, vou dar um tempinho para você fazer aí os seus cálculos e observar qual é a alternativa correta. Eu já volto para a gente conferir.
poder responder a essa pergunta, assinalar a alternativa correta, a gente tem que observar qual que é a relação de 1 kg para 500 gramas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 1 kg corresponde a 1000 gramas. Mas ali eu estou me referindo a 500 gramas. Bem, se 1 kg corresponde a 1000 gramas, então 500 gramas é a metade de 1000, certo? Então vai ser a metade de 1 kg. Ou seja, meio quilo corresponde a 500 gramas. Então, quando você vai lá ao açougue e pede, me vê meio quilo de carne moída, por exemplo, meio quilo corresponde a 500 gramas. Às vezes passa um pouquinho, ou às vezes falta um pouquinho, mas meio quilo corresponde ao meio quilograma, né? Corresponde a 500 gramas. Tá? Então, se eu estou falando da metade do peso, então eu vou também falar da metade do valor. Porque o que eu tenho lá? Que 1 quilograma corresponde a R$54. Mas eu quero meio quilo, ou seja, meio quilograma, 500 gramas. Então eu vou calcular a metade desse valor. Então 54 divididos por 2. Bem, o 2 cabe no 5 quantas vezes? Cabe 2 vezes. E 2 vezes 2 dá 4. Aqui me resta 1. Agora, considerando o 4, ó, 14. O 2 cabe no 14 quantas vezes? 7 vezes, que dá 14 e sobra 0. Então, o que acontece, ó? Meio quilo corresponde a R$27, certo? Então, qual que seria a alternativa correta para 500 gramas ou meio quilograma? R$27, alternativa C, ok? Se você não assinalou a alternativa C, corrige lá. Vamos para o nosso próximo problema. Qual será o valor do quilograma de uma refeição em que cada 100 gramas custa R$4,90? Então, quando a gente vai lá no buffet por quilo, geralmente você vê na plaquinha lá, 100 gramas custa um determinado valor. Tá? Então, 100 gramas custa R$4,90. Então, 1 quilo vai ser quantas vezes esse valor? Certo? Então, vamos lá. Vamos registrar aqui. Então, eu tenho 1 quilograma. 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. A gente sabe que tem essa relação. Mas ali eu já tenho 100 gramas. Então, se eu estou me referindo a 100 gramas, eu estou me referindo 10 vezes aquele valor. Tá? Então, 10 vezes o valor de R$4,90. Então, se eu multiplicar R$4,90 por 10, o que eu vou obter como resposta? R$49, ou R$4,90 vezes 10 vai me resultar em R$49. Então, se eu for nesse local, nesse buffet e comer 1 quilo, né, fazer meu prato lá e pesar 1 quilo, eu vou estar pagando R$49. Certo? Então, o quilo é 49, 100 gramas, R$4,90. Vamos lá. Então, qual que é a alternativa? Letra B, R$49. Então, o que nós aprendemos hoje? Bem, na aula de hoje, nós trabalhamos aí com medidas de massa, né? Nós vimos quilograma, grama, miligrama, que são as 3 unidades mais usuais. Não descartamos as outras, mas as que a gente mais utiliza no nosso cotidiano são essas 3. E nós fizemos a relação dela com algumas propriedades, aí, com alguns problemas do nosso cotidiano, né? Como nós vimos ali a questão dos pastéis, quantos gramas ou quantos quilogramas de carne a gente ia utilizar para fazer os 200 pastéis e outras situações que nós vimos na aula de hoje, certo? Espero que você tenha compreendido aí essa relação de medidas de massa, a diferença de massa para peso, e na próxima aula nós vamos continuar aí com unidades de medida. Eu espero vocês, continue se cuidando, a pandemia não acabou e até a próxima aula. Tchau, tchau!